E agora a gente sai desse assunto da criminalidade para falar sobre comportamento. Apesar, gente, de terem se passado 2 semanas do segundo turno das eleições e do anúncio do resultado das urnas, os embates na temática política seguem presentes entre os brasileiros, inclusive em alguns casos gerando aí discussões acaloradas, né? Só para a gente ter uma ideia, a expressão briga no grupo da família teve uma explosão de menções no Twitter no mês de outubro e em novembro agora que o assunto continua a ser abordado com frequência na rede social. E pensando em tudo isso, o Edição Manhã traz hoje uma especialista para dar orientações de como lidar com essas questões e conseguir conviver sem perder qualidade de vida, né, com saúde mental, mesmo em meio a essas diferenças. Então eu converso a partir de agora com a psicóloga e também professora de felicidade na Unicamp, a Vanessa Rodrigues está aqui com a gente posicionada. Bom dia, Vanessa, seja bem-vinda ao Edição Manhã. Bom dia, Ingrid. Bom dia, pessoal aí da edição da manhã. Um prazer estar com vocês novamente, né? Sim, Vanessa. E bom, para a gente começar, então, eu queria saber a sua visão sobre o seguinte: conversar sobre assuntos que geram discordância não é necessariamente ruim, né? É importante aí que a gente ouça ideias diferentes das nossas, pense fora da nossa bolha. E aí isso pode servir tanto para mudar a nossa opinião ou mesmo para a gente reafirmar as nossas convicções, e tudo isso é saudável, até aí tudo bem, mas o problema acontece quando vem a intolerância, né? Esse não conseguir conceber que a pessoa pensa totalmente diferente de você. Seria mais ou menos isso? E se sim, como a gente trabalha essa questão da intolerância, Vanessa? Perfeito, a sua observação foi muito bem colocada. O importante é cada vez mais estarmos dispostos ao diálogo. E ao diálogo diferente, né, Ingrid? Porque todas as vezes que eu me proponho a dialogar apenas com a opinião idêntica à minha, eu vou criando uma resistência a argumentos que contrapõem aquilo que eu acredito. E isso causa uma intolerância e até mesmo um fanatismo, né? O fanático é quem? Quem é o fanático? O fanático é aquela pessoa que tem um pensamento unilateral. Ele só acredita naquela possibilidade, naquele argumento e defende aquilo de uma maneira visceral, né? Sem possibilidade de permear ali outra possibilidade de resolução para aquela dinâmica que está colocada em questão. Então, a opinião diversa, ela deve fazer parte das escolas, dos jovens, das crianças, para que a gente tenha essa educação do pensamento crítico, tão importante e saudável para a nossa vida. E Vanessa, por que é difícil a gente fazer esse tipo de conversa, né, abordar aí essas diferenças e ficar no campo da lógica, da racionalidade, sem partir para um campo passional? Por que a gente tem essa dificuldade? São vários fatores, mas eu vou indicar alguns aqui, né? Um deles, por exemplo, é as redes conectadas, a internet em si. Quantas horas a gente fica em média por dia na internet? Vamos colocar 3 horas, né? Eu já vi estudos que o brasileiro fica até 5 horas por dia conectado à internet. A internet, ela nos incita, né? Nos convida a todo momento a reagir. Reagir é um processo automático do cérebro que não necessariamente passa por algum tipo de cognição. Então, você me pergunta alguma coisa, eu vou lá e coloco um joia. Alguém me pergunta, eu coloco um ok. Então, são respostas rápidas, automáticas, sem processar uma cognição para argumentar. Então, quando chega um problema que a gente precisa argumentar, a gente está cada vez mais retraindo isso da nossa prática. E isso entra para a gente como um duelo, uma ameaça, né? E não é um convite ao pensamento apenas, né? Então, e quanto mais tempo a gente fica indisposto a se propor a esse raciocínio, né, de avaliar o todo, não o recorte, a gente vai educando cada vez mais o cérebro a dar respostas rápidas, imediatas
viscerais e não cognitivas. E Vanessa, já que você tocou nessa questão, né, das redes sociais, até as conversas que acontecem no ambiente virtual, nos aplicativos, eu queria ver com você o seguinte: dá pra gente pensar numa mudança de postura em relação a essa questão dos aplicativos? Porque, diferentemente de uma conversa, né, que acontece ao vivo, se eu estou falando com alguém sobre essa questão sensível, né, das diferenças políticas, no celular, na rede social, enfim, é um lugar, eu consigo pegar o celular, deixar de lado, esfriar a cabeça, né, respirar, pensar um pouco e depois responder. Dá pra gente ter essa noção de que a gente consegue aí, né, trabalhar melhor esse assunto das diferenças e se comportar diferentemente, já que a gente está no ambiente virtual? Sem dúvida, nós podemos mudar qualquer comportamento, desde que exista predisposição para tal, né? O que a gente vai encontrar na maioria das vezes são bolhas, né, de pessoas que defendem os seus lados, seja ele qual for, e não estão dispostas a esse caminho do meio que você me oferece. Então, a intenção de estar disposto é o ganha-ganha, né? Todo mundo ganha com isso. É possível, sim, é sadio, inclusive, a gente trabalhar isso individualmente, cada um, né? E entender ali qual é o seu deadline, o que é que te tira, o que é que te causa ansiedade, né? Evitar hostilização e, acima de tudo, Ingrid, aprendermos a ter uma comunicação não violenta, né? Sim. Ser cuidadoso com as palavras, nos dirigirmos ao problema como um problema e não ataque pessoais. E Vanessa, eu já ouvi a seguinte analogia sobre essas discussões em família, que o tema política seria como só mais um entre vários que se evita discutir, por exemplo, na mesa durante festas de fim de ano, que nesses momentos é quase que natural, né, cultural aí nas famílias, a gente prezar pela convivência harmoniosa, não estragar, né, as festas, então guardar certas opiniões. E já ouvi pessoas falando sobre como encarar o dia a dia dessa maneira, como se fosse uma mesa de fim de ano, que você procura não se indispor. O segredo seria, então, entender que tem assuntos que não valem a pena ser trazidos à tona, para a gente não ameaçar uma boa convivência com a nossa família e até com amigos que pensam diferente? Exatamente. Assuntos tão sensíveis, né, como nós estamos agora, assim, no auge, né, dessa resposta política, religião, futebol, né, são assuntos realmente que trazem essa forma mais agressiva da gente se posicionar e passional. Então, esses assuntos, eles devem ser, sim, evitados num ambiente onde a colaboração mútua, né, é o objetivo principal. Exatamente. E Vanessa, eu gostaria de abrir um espaço aqui para você fazer alguma outra consideração, algo que eu não tenha te perguntado em relação a essa busca, né, por suavidade, harmonia nas nossas relações, mesmo num momento que continua sendo de polarização política, né? Como a gente consegue aí manter os afetos num tempo como esse? É legal a gente perceber o outro, né, Ingrid? Eu e você pensamos diferente, mas a gente funciona muito bem em todos os outros aspectos. A gente gosta de sair, comprar roupa, se divertir. Falou em política, a gente se estressa. Então, assim, o que é que vale mais a pena? Vale mais a pena esse convívio saudável. Então, pesar isso, né? A pessoa funciona bem em tantos outros aspectos, vamos deixar isso de lado e abarcar aí as relações humanas, que é o que nos traz felicidade, né? Companhia confiável, né? Essas relações de confiança. Tá aí então a mensagem, né, principal de todo esse nosso bate-papo. E eu te agradeço então, Vanessa, pela participação aqui no Edição Manhã. Super obrigada. Ótima manhã para você. Obrigada para vocês também. Conversei, gente, com a Vanessa Rodrigues, que é psicóloga e professora de felicidade na Unicamp.